A paz do Senhor, meus irmãos, aos nossos queridos missionários que estão passando essa microtemporada conosco, estamos estudando o livro do Êxodo. E como fazemos aqui na Bethesda Brasília, pegamos um livro e vamos versículo por versículo caminhando por ele. Estamos nos nossos cultos comunitários estudando o Evangelho escrito por Mateus e aqui na Escola Bíblica estamos caminhando no Êxodo. Então, Êxodo, capítulo 4. Por favor, eu vou pedir que façamos a leitura como de costume, cada um pode ler um versículo. Nós vamos ler todo o capítulo, começando do versículo 1 até o último versículo, versículo 31 do capítulo 4 de Êxodo. Eu vou começar e os irmãos após mim, por favor. Moisés respondeu. Uma pausa. Para você que não estava acompanhando as aulas, vamos nos recordar. O capítulo 3, que para mim é o ápice do livro, é o evangelho da primeira aliança. É Deus se revelando. É Deus dizendo, eu sou. E Jesus, lá o evangelista João vai repetir, Jesus falando essa expressão, eu sou. Antes que Abraão existisse, ele diz aos fariseus, eu sou. É uma coisa linda, nós passamos alguns domingos só no capítulo 3, é quando Deus fala com Moisés, e nós vamos continuar agora a leitura desse diálogo do Senhor Deus com Moisés. Capítulo 4, versículo 1. Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Versículo 4. Mas o Senhor disse a Moisés, estende a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse, isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó apareceu a vocês. E o Senhor continuou, põe agora a mão no peito. Ele o fez e, tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse, põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente e, quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Versículo 8, o Senhor continuou. Pode continuar, Lulu, por favor. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Porém, Moisés respondeu, Senhor, envia alguém, envia outro que quiseres enviar, menos a mim. Isso é só Moisés que falou, tá, gente? Nunca ninguém mais repetiu essa frase para Deus, né? Algo soa familiar hoje aos seus ouvidos? Vamos continuar? Então, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse, Arão, o levita, não é seu irmão?
Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. Então Moisés volta para o Egito. Alguém aqui, a família Val, pode ler a partir do versículo 18? Moisés voltou à casa de Jetro, seu sogro, e lhe disse: Por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar meus parentes. Nem sei se ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Antes de Moisés partir de Midian, o Senhor lhe disse: Volte ao Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito. Lá levava na mão a vara de Deus. 20. Eu sou gago, preciso falar? Por favor, tem um que falou algo parecido há uns 2 versículos para trás. Irmãos, Cristiano, meu irmãozinho, disse, eu sou gago. Às vezes ele tem uma gagueira. E eu falei, esse é o seu texto, Cris. Esse é o texto para você ler do jeito que você puder e quiser, meu querido. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. 22. Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu filho, é o meu primeiro filho. Eu já lhe disse que o deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso, matarei o seu primeiro filho. 24. Justo para mim com esse versículo, a gente fica brincando entre os pregadores aqui na Bethesda, que é uma roleta russa, como a gente não fala assim, irmão, o tema que o irmão vai pregar é esse. Não, é só seguir o estudo que a gente está fazendo. Então, vamos para um dos momentos mais enigmáticos das Escrituras. Foi até roteiro de uma cena da série The Chosen, o Pedro conversando com alguém sobre isso aqui, na nova temporada. Versículo 24. Estando Moisés no caminho de volta para o Egito, parado numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, marido de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão, vá encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o havia enviado, e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Amém e amém. Aqui agora começa a aventura, né? A chegada de Moisés ao Egito e o processo de libertação do povo. Meus queridos, esse começo da leitura no capítulo 4, a gente vai compreendendo que a humanidade de Moisés, na presença gloriosa, naquele lugar de santidade, naquele lugar da glória de Deus ali, perante aquela sarça ardente,
Ele começa a acessar o sagrado de Deus e não é possível por meios humanos, por meios acadêmicos, de sabedoria, compreender o que estava acontecendo ali naquela sarça e na presença daquele Deus. Aí a gente se recorda do grande livramento para a vida de Moisés assim que ele nasceu. Ele se vê, após passar os primeiros anos de vida sendo criado e ensinado por sua mãe, por Joquebede, Anrão, seus irmãos mais velhos ali, Miriam e Arão, mas ele vai para a corte da maior potência da antiguidade, é criado, é ensinado. Eu até comento aqui na igreja, sempre esqueço de falar com a Lu Campos, esposa do Flavinho, que estudou comigo no ensino médio. No nosso material sobre povos antigos, eu tive muitas aulas sobre Moisés, que o mundo reconhece como uma grande figura do mundo antigo, do povo hebreu. Hoje em dia não se ensina mais isso, não. Mas eu tinha nas minhas apostilas do setor leste, falando sobre a sabedoria de Moisés, como a figura de Moisés foi importante na antiguidade, os códigos de leis, enfim. E passamos aqui pela reflexão e meditação nessa história, nessa narrativa, quando Moisés completa seus primeiros 40 anos, eu estou pronto. Estou aqui na corte, estou vendo o meu povo sofrer, eu vou lá. Diz a palavra que ele saiu a visitar os seus irmãos. E logo já quis, arregaçar as mangas e resolver. Ali, Moisés se considerava um libertador. Ali, Moisés, na sua própria força, na sua própria inteligência, se via como um libertador. Ele chegou ali para libertar, para se mostrar para os seus irmãos e fazer a diferença naquela realidade tão dura que o seu povo vivia. Ele foi, nós já passamos por esse capítulo aqui, foi e a Bíblia diz, ele olhou para os lados, viu que não tinha ninguém, matou o egípcio que espancava um hebreu e ocultou o corpo. Na manhã seguinte, eu até brinquei, o nosso Capitão Marvel acordou novamente e foi aos seus irmãos. Capitão América, né? Chegou lá, 2 hebreus estavam brigando entre si, estavam no contenda e tinha um que estava descendo a mão, socando muito o outro. Ao que estava batendo, Moisés se colocou entre eles. Meu irmão, nós somos irmãos. Não faça isso com um patrício seu, com um irmão, um patriota. E aí o que batia parou um pouco a pancadaria e falou, por quê? Você é juiz agora entre nós? Você foi colocado como príncipe sobre nós? Se eu não te obedecer, você vai me matar, esconder o corpo igual você fez com o egípcio? Pesou aquela palavra. Moisés compreendeu o que havia sido feito. Era igual na época de Jesus. Se matasse um romano, não precisava saber nenhum motivo, era morte capital. A mesma coisa. Tocou no egípcio, é morte. Ele falou, isso vai chegar aos ouvidos de Faraó, eu preciso fugir. Vai para Midian. Mas, 40 anos, Deus leva ao deserto. E sabe o que acontece? Lugar de deserto é onde a gente se encontra com Deus. E depois que a gente se encontra com Deus no deserto, a tendência da gente é falar assim, não, Senhor, agora que eu acostumei, agora que eu entendi que eu não ia libertar, que eu não ia fazer, que eu não ia acontecer, agora não faz sentido. Não, Senhor, até desacostumei de gente. Meu negócio é minha família. Meu negócio são as ovelhas que nem minhas são do meu sogro. Não sabia Moisés que tudo isso fazia parte da preparação verdadeira de Deus para o libertador do seu povo. Não era apenas o que ele aprenderia, que com certeza foi útil para ele em termos de sabedoria humana. Cuidar de ovelhinha travessa, ovelhinha fugitiva, ovelhinha arredia,
Foi um lampejo dos próximos anos, daquilo que Deus levaria Moisés a fazer, a exercer. Ele não estava vendo. Desde a minha infância eu ouço uma figura de linguagem, uma metáfora, que diz assim que Deus ele continua bordando a nossa história. E a gente está aqui debaixo vendo o bordado todo esquisito, mas ele está bordando uma linda paisagem. Ele não tinha essa ideia, agora a gente já tem a narrativa completa para entender. Ele não. Por isso, a gente entende muito bem quando ele fala assim, não, Senhor, isso aí não é para mim. Falar isso para missionários deslocados de sua terra natal, no meio de um projeto, parece ser bem familiar, não? Falar isso, Cris, para você que foi ler o texto, falou, pastora, sou gago. Isso hoje é bem assim o texto que a gente está lendo. É bem na prática. Algumas reflexões aqui, queridos. Enquanto a gente não entende que o Senhor é Deus soberano, a gente desobedece. E todas essas negativas de Moisés, apesar da compreensão de Deus em falar, em refutar para cada não que ele dizia, Deus falava, Moisés, eu estarei com você. Ouvi o próprio Deus dizendo, eu vou te ensinar aquilo que você vai precisar falar. Eu fico, Moisés, antes Deus tivesse falado isso para mim, antes de eu plantar a igreja com meu marido, eu não ia ter medo de nada. Será, Cíntia? Será? Não. A gente se coloca... Muito obrigada, Luluzinha, pela água, meu amor. Que a primeira foi de uma vez. Primeiro, talvez o nosso reflexo humano seja olhar e pensar assim, pobre do Moisés, ele é um ser humano, ele tem suas fragilidades como eu e você. Mas, queridos, eu brinco muito assim. A gente, quando você tem uma oportunidade para falar quem é Deus, quem é Jesus e anunciá-lo, nós vamos proclamar o seu grande amor, a sua grande missão, Deus missionário, que desde o Éden faz um caminho ao nosso encontro para nos trazer de volta para a presença dele. Mas escola bíblica dominical, meu amor, minha querida irmã, meu irmão, é lugar de Deus falar com gente crente. Então, eu não vou fazer muito rodeio, não. Nós vamos direto, até porque perdemos um bom tempo na abertura da aula. Como é que Moisés está se reportando a Deus? Como é que ele tem respondido falando com Deus aí no texto de vocês? Como que ele chama Deus? Pai? Adonai? Elohim? Como está na tradução do texto de vocês? Até, irmãos, por favor, como está escrito? Quando ele vai falar com Deus. Como ele responde? Quer ver? Vou dar um exemplo. Versículo 13. Como está na Bíblia de vocês? Senhor. Senhor. Mais do que uma tradução para o espanhol ou para português, o texto original diz Kyrios, ou seja, Senhor. Moisés não pode chamar Deus de Senhor. Nós não devíamos chamá-lo Senhor, se realmente Ele não é Senhor de toda a nossa vida. Se Ele não é Senhor apenas por respeito, mas Ele comanda toda a nossa vida. Nós o amamos? Sim. Nós queremos viver para Ele? Também acredito. Mas nós não somos servos para chamá-lo de Senhor, quando Ele não pode decidir toda a nossa vida. Não existe meio termo para o Senhor.
Então, cada negativa aqui de Moisés, cada negativa nossa, é uma desobediência. Eu convido os irmãos a lermos. Alguém abre para mim Lucas, capítulo 6, versículo 46. E queria que os irmãos também me ajudassem a ler. O pessoal aqui está aprendendo espanhol para o Projeto Puentes. Então, por favor, capítulo 4 de Êxodo. Não, nós estamos estudando. E preciso que alguém dos irmãos leia, por favor, Atos, capítulo 10, versículo 14. Mesmo em espanhol, não se preocupem. 6:46. Jesus está falando e ele fala algo muito, muito direto aí nesse texto que o Cris vai ler. Ponto. Essa palavra traspassou meu coração. Eu já tinha lido várias vezes o Evangelho de Lucas, quando uma pastora pregou nesse texto. Sabe quem foi? Pastora Ariadna, que ontem, no grupo da igreja, a Fernanda postou um podcast dela com Douglas. Meus irmãos, vejam, eu só peço isso. Assistam, tirem um tempo para assistir aquela conversa. Isso aqui é o cerne da caminhada. Isso aqui é o cerne quando Jesus fala, quem vier após mim, quem quiser me seguir, tem que andar onde eu andei, tem que pisar onde eu pisei. Costumo falar aqui com os irmãos em nossa comunidade. Ah, você está indo para a Asa Norte? Vai lá que eu te acompanho, eu chego lá também. Alguns vão aqui por cima, outros vão pela outra avenida, o viaduto está fechado para reforma, vão por aqui, mas a gente acredita, nós vamos chegar lá, na casa da Cintia e do Rodrigo. Mas não é isso, seguir a Jesus. O original diz, é andar onde eu ando, é passar por onde eu passo. E essa palavra hoje para nós é, como é que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Moisés está equivocado aqui da mesma forma que nós. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Então, que o Espírito Santo te ensine até a orar. Ah, papai, está doendo, não quero fazer. É mais sincero, é mais honesto da sua parte. Mas não chame de Senhor aquele que não é Senhor da sua vida. Se Deus não for o Senhor de tudo, ele não pode ser chamado de Senhor. Uma canção dos Arautos do Rei. Arautos do Rei cantam em espanhol também. Não é verdade? Um ministério da Igreja Adventista. É um quarteto cantante. E tem uma canção que diz, se ele não for o primeiro em seu coração, ele não é nada. Não disfarça que ele é algo, alguns pontos do seu coração. Ou ele é tudo, ou ele é o primeiro, ou ele não é nada. E essa é uma questão muito pontual de sermos a igreja do Senhor Jesus. Porque senão nós vamos criando deuses à nossa imagem. A gente vem para a igreja, a gente se reconhece como família de Deus, até como corpo, cada um adorando um Deus diferente. Um Deus com quem eu brigo. Gente, eu tenho na minha convivência pessoas que se orgulham de dizer que brigam com Deus. Sabe, Cíntia, eu me relaciono com Deus assim. Eu falo, Deus, o Senhor trata de se revelar aí nessa circunstância que eu não estou entendendo nada. Como brinca sempre a Adriana, esposa do Gustavo aqui. É achar bonito ser feio. Ele é Senhor. Talvez, para os millennials, isso seja difícil de entender o que a gente chama das gerações de agora, que nasceram há poucos anos, e estão chegando nos ambientes de trabalho e não sabem prestar respeito às chefias, a trabalho em grupo. Será que a gente não faz a mesma coisa? A gente não quer ouvir o que Deus tem para falar. A gente não quer obedecer à liderança que Deus coloca sobre nós.
Eu acho que por ser líder, eu me omiti de falar isso muitas vezes, porque eu me sinto, ai, Senhor, quem sou eu para falar isso? O pessoal vai dizer que eu estou querendo mandar. Cíntia, não importa o que você pensa, vai lá e fala, vai lá e faz. Jesus disse que a nossa missão é que no nome dele nós pregássemos o arrependimento de pecados. Mas hoje a gente não quer falar em pecado, porque falar em pecado é confronto. Mas voltando a Moisés, nem parece que algo que é dos nossos dias, né? Êxodo 4 é mais atual do que o jornal de hoje. Noticiário de hoje. Eu não vou me alongar, meus queridos. O cerne desse capítulo, para mim, é a nossa postura diante de Deus, como Senhor. Se pudermos sair dessa escola bíblica hoje pensando nisso, será que Ele realmente é o Senhor da minha vida? Se a gente tiver o temor, a reverência de usar a palavra Senhor, eu sei que o Espírito Santo já se alegrará com a nossa vida hoje. Mas temos outras lições aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Em amor, Deus ainda vai para cada insegurança de Moisés, revelando a resposta dele, não é? Eles não vão acreditar em mim. Nosso Deus é um Deus que é onisciente, ele sabe de tudo, ele concordou com Moisés, com certeza. Por isso, põe a mão, tira a mão, joga a vara, pega a vara. E mesmo assim não vão acreditar, pega a água, joga do rio, vira sangue, nananã. Isso vai ser suficiente ao decorrer do tempo, igreja? O povo vai ver milagre? Cinematográfico. Vai ser nuvem de glória, coluna de fogo, mar se abrindo, comida caindo na cabeça deles. Isso vai manter a fidelidade do povo, igreja? Porque não é milagre que sustenta a fé de ninguém. É intimidade. Não é caminhar pelo que se vê, não é caminhar por aquilo que Deus faz por mim. Uma canção de um judeu messiânico que eu amo que diz: não clamamos por tuas mãos, que é aquilo que Deus pode fazer. É a tua face que nós queremos ver. A gente precisa contemplar o Senhor. A gente precisa dar sarça. A gente precisa ouvir o coração de Deus. E depois simplesmente falar o quê? Sim. Senhor, doa o que doer. Venha o que vier. Tu és o Senhor da minha vida. Eu não sei fazer, não sei mesmo. Pela tua misericórdia, é bom eu saber disso, porque eu vou entender que sempre foi a tua mão. Em nenhum momento foi de mim. Isso é o amor de Deus te dizendo, não depende de você. E mesmo explicando tudo isso, Moisés não entendeu o que estava acontecendo e ele provocou a ira do Senhor. É fácil entender isso também. Eu me reconheço muito em Deus com os meus filhos nessa hora. Até pela criação que eu tive, quando eu queria ouvir um não da minha mãe, ela não falava não. Sabe o que ela falava? Sua cabeça é seu guia. Gente, aquilo queria me matar. Compreenderam, irmãs? Minha mãe falava a mim, tu cabeça é tu guia. Queres ir? Te vá. Agora... Aquilo era terrível para mim. Eu preferia que ela falasse assim, não, você não vai. Você vai estar aqui tal hora. Você vai fazer isso, 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 isso. Minha mãe nunca fez isso. Nem meu pai. Isso trouxe para mim um senso de responsabilidade muito maior do que para as minhas amigas que só faziam aquilo que precisavam fazer.
Sabe por quê, queridos? Porque regra é para criança. Se você precisa pegar esse texto, que é a revelação do Deus Altíssimo, para que conheçamos o caráter dele e possamos viver na presença dele, e transforma isso aqui numa lista de regra, você vai sempre estar na margem. Nunca vai adentrar as águas profundas. E o pior, vai vender isso como evangelho. E não é. E aqui, nesse momento da conversa, quando Deus se ira e nos dá o que nós pedimos, por causa do nosso egoísmo, essa dádiva que recebemos nesse momento, dificilmente vem a ser uma bênção. É igual quando eu canso de ouvir o blá, blá, blá da Débora e falo, vai, minha filha, vai. Você quer? Vai. Quer comer? Vai. Ah, mamãe, tá dodói na minha barriga. Não, mas você quis comer. Aí depois eu fico, oh, meu Deus, eu não devia ter deixado. A menina pequena, ela não sabe decidir por si. E quando Deus nos dá o que a gente... eu costumo falar chilique. Entende o que é chilique? Quero, não vou respirar. A gente faz assim com Deus. E na ira, Deus sabe o que você quer, vai. Faz isso. Casa com fulano. Compra aquela herdade. Toca fazer, até com motivações boas. Vou fazer um trabalho na igreja. Nós vamos fazer agora. Diaconia de Missões te vira, dá teus pulos. Semana que vem nós estamos lá no Japão. As motivações lindas, maravilhosas. Mas eu perguntei, e mais, não só perguntei, eu quis ouvir o Senhor me falar. Não. E o Moisés, Deus até teve paciência. São vários versículos explicando o que ia estar com ele, que ia colocar na boca dele o que ele ia falar. Mas ele fala, Senhor, manda outro. Aí, Deus se ira. E deu ruim, gente. Acabou que saiu, o plano saiu. Mas vamos caminhar pelas escrituras para ilustrar o que eu estou falando aqui um pouquinho. Alguém, por favor, abra em Números. Bem-vinda, Nanda. Números, capítulo 11, versículo 33. E outra pessoa, por favor, no livro do profeta Oséias. Opa, vamos ver se as páginas não estão grudadas. Às vezes você nunca nem passou por esse texto. Profetas menores, livro do profeta Oséias, capítulo 13, versículo 11. Nós vamos entender que um dos julgamentos mais dolorosos que Deus manda sobre o seu povo é deixá-lo conseguir o que ele quer e está fazendo pirraça, chilicando para ter. Quem achou Números 11, versículo 33, pode ler. Vocês se lembram desse texto aí que pastor David nos leu? Que contexto do que estava acontecendo aí? Vou contar para vocês. O Senhor disse, não se preocupem, vocês estão andando no deserto, não tem nem como plantar para parar para plantar e colher e para comer, até porque aqui não dá nada. Eu vou mandar para vocês o quê? O maná, que era o pão. Isso era uma ilustração do que aconteceria? O pão que desceria do céu para dar vida e alimento. Jesus. Eu vou dar o pão. E todo dia, diz a palavra, que amanhecia como um orvalho, aqueles algodõezinhos assim, ó, nas paisagens. E eles iam lá e colhiam, e o sabor era como de um pão. E que não podia ser guardado. Tantas lições isso nos traz. É o pão diário
do encontro com Deus, da intimidade com Deus, do devocional, da oração, da leitura. Se guardasse para o outro dia, o que acontecia? Apodrecia, criava bicho. Até que, por certa altura, igual menino, não quero comer grão de bico, mamãe. Não quero comer grão de milho. Eles me falam, isso é grão de bico, Pedro. Davi, come. Vai fazer bem, a gente tem que alternar as leguminosas. Não, mamãe, não gosto de grão de milho. Eu, é grão de bico? É, não quero. Era só o que tinha. Israel, no deserto, deu um tempinho e falou assim, mas a gente só vai comer esse pão? Eu estou com saudade do que eu comia no Egito. Eu estou com saudade da comida do Egito. Eu estou com saudade do meu tempo lá fora. Andar aqui com esse Deus não está dando certo, não. Não é a primeira vez que falam isso. Moisés já tinha ouvido. Moisés, por que nos trouxeste aqui? No Egito tínhamos cebolas, melões. É carne que vocês querem, disse Deus, mas vocês vão comer tanta carne que vai o quê? Sair pelo nariz. E ó, pumba! Foi assim mesmo, literalmente. As codornizes começaram a cair na cabeça deles. As primeiras assadinhas, diz a palavra que enquanto estava mastigando, veio o juízo de Deus sobre o povo. Oséias, capítulo 13, versículo 11. Quem se lembra desse episódio? Israel sai do Egito, conquista a terra prometida, divide o território entre as tribos, e Deus fala, eu serei o rei de vocês. Não se misture com os povos ao redor, nós temos uma história para viver, porque vocês, como meu primogênito, vão mostrar para toda a criação o que é se relacionar com o Deus Criador. Quiseram isso? Mas eles têm rei. Chilique. Quero rei, quero rei, quero rei. Todo mundo tem rei, a gente não tem rei. Toma o rei. Deu bom? Quem foi? Saul. E tantos outros. Outro texto que eu queria ler com os irmãos, que ilustra isso também. Vamos para Atos. Atos. O Espírito Santo já veio, é labareda de fogo, é poder, é virtude. É a sombra do Pedro que, passando pelas pessoas, curava. A esse mesmo Pedro, o Senhor falou assim, olha, Pedro, você é Israel, meu primogênito. Mas agora nós vamos avançar mais casas, porque a promessa feita a Abraão era o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos os povos não alcançados precisam ouvir. E o que está acontecendo? Capítulo 10 de Atos, versículo 14. Pode ler aí, meninas, para mim. Pedro está lá orando. E no meio da oração, enquanto estão fazendo o almoço dele, ali na casa que ele está hospedado, ele vê uma visão. Um lençol estampado de vários animais de caça. E a voz de Deus, o Senhor, diz, Pedro, mata e come. Pedro, igual Moisés, responde, não, Senhor. Gente, não cabe nessa frase essas duas palavras. Não, Senhor. Vamos aprender isso hoje? De tudo que nós já ouvimos aqui, a palavra não cabe na mesma frase que a palavra Senhor. Mas a motivação do enganoso coração do homem era que estava surfando na onda da espiritualidade. Deus, o Senhor esqueceu, mas eu não me esqueço da tua lei. Eu não comerei nada impuro.
Isso tem a ver com escandalizar-se com o que Deus quer fazer, mesmo você não entendendo, mesmo você não concordando, mesmo não tendo a ver nada da sua tradição de fé. Nós não podemos encaixotar. Ele é Senhor. E nós sabemos o que acontece. Deus ainda com amor responde: Pedro, como você pode dizer que é impuro o que Deus fez? Sejamos compreensivos. Dá tela azul na cabeça do Pedro. Ele foi ensinado desde a infância que ele não podia comer aqueles animais. Eis que está nascendo algo novo, o profeta Isaías declarou. Não vês que estou fazendo uma coisa nova? Em Jesus e na virtude do Espírito Santo. A gente vai ler a palavra, mas a gente vai andar no Espírito. E tenha certeza que o Espírito nunca nos conduzirá para algo contra a palavra. Aqueles animais impuros, que para Pedro eram impuros, eles tiveram no contexto da primeira aliança uma importância, um propósito, que já não havia mais. O importante era pensar em Deus. Todos deveriam ser alcançados. Quando nós lemos sobre Deus fazer a vontade da pirraça da gente, o rei Saul, as codornizes no deserto, Arão, foi bênção. Deus transformou em bênção. Mas qual que a gente entende pela narrativa bíblica que era o papel de Arão? Deus chamou Moisés, levantou Moisés como um profeta. Se lembram lá na transfiguração de Jesus, no monte? Quando Jesus pega só Pedro, Tiago e João, sobe ao monte, num momento extremamente íntimo, ele se transfigura. A figura dele humana se torna glorificada. E ali a nuvem de glória, Kodesh do Senhor desce. E eles ouvem uma voz: este é o meu filho. Ouçam o que ele diz. Qual é a simbologia desse momento? Com quem Jesus está conversando ali? Com Moisés e com Elias, que simbolizam o quê? A lei do profeta Moisés e os profetas, testificando que Jesus é o, fala igreja, Senhor. Moisés foi chamado para ser profeta. Moisés foi chamado para falar em nome de Deus. Ser profeta dói. Ser profeta dá medo. Falar o que Deus manda falar é aterrorizante. Não é confortável. Mas foi para isso que ele foi chamado. Arão foi chamado para ser o quê? Depois a gente vê que da linhagem de Arão surgirão quem? Os sacerdotes. Uma coisa é o ministério de profeta, que fala a boca de Deus. Outra coisa é sacerdote, que pega a oração do povo e leva a Deus. Vocês estão vendo que houve um cruzamento de linha? Quais foram as consequências desse cruzamento de linha? Quem se lembra? Tem alguns pontos que dá para a gente lembrar. Moisés, no comecinho da caminhada com o povo, some 40 dias lá para cima do Monte Sinai. O povo começa, morreu. Arão, é você que está com ele? Deu ruim, está caído para lá e caindo nessa tempestade de trovão lá para cima. Vamos nós fazer um Deus para nós mesmos. E o Arão fala o quê? Só se for agora, traz os brincos aí, irmã. Traz os pendentes. Traz todo o ouro que as egípcias deram para vocês na hora de sair. Quando Moisés volta do monte, as primeiras tábuas são jogadas no chão. Por quê? Ele encontra aqui. Quer um outro momento? Lá na frente já. Parece que a gente entende, eu compreendo que Moisés tinha enviuvado e casou-se com uma mulher cuxita, negra, africana, Israel, a última bolacha do pacote,
Alecrim dourado do pai. Essa mulher sua aí, ou ainda que fosse a Zípora mesmo, midianita. Não era filha de Sara, era filha de Quetura. Essa mulher sua aí, ô Moisés. Arão e Miriam, do cântico, da dança, do tamborim. Eu e você, meu irmão. Uma hora a gente é boca de Deus, na mesma hora a gente está sendo boca de Satanás se a gente não vigiar. Não aconteceu isso com Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, Senhor, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai passar essas coisas, não, o Senhor é Deus. E Jesus diz para ele, arreda-te de mim, Satanás. Gente, é no mesmo capítulo, diferença de uns 3 versículos, esses diálogos de Jesus com Pedro. Somos nós se não vigiarmos. Então, assim, uns sofrimentos que poderiam ter sido poupados se Moisés assumisse a missão que era para ele, não era para o Arão. Mas, no final, para a glória de Deus, o seu propósito se cumpriu. E antes de terminarmos, enquanto a classe de discipulado e adolescentes não vem se reunir conosco, eu queria meditar em mais algo que Deus falou com Moisés nesse momento. Porque nesse aqui ele falou, toma aí o Arão. Toma o Arão, ele vai te ajudar. E a gente viu que sacerdote e profeta não poderiam estar trabalhando. Ia dar tranquilidade. Mas depois a gente vê o agir do Senhor tornando Arão um líder sacerdotal abençoado. Da mesma forma que tornou Moisés o quê? Um grande líder. A gente começa a ver Moisés falando já por ele mesmo nas próximas páginas. Cheio da virtude. Moisés vai se tornar aquele de quem Deus diz assim, eu posso até falar com vocês por meio de profetas, de outros ensinamentos. Com Moisés eu falo face a face. Ele é meu amigo. Para nós, medrosos, Deus tem um convite de revelar o coração dele para nós. Não tenhamos medo de fazermos escolhas, orações perigosas, escolhas que não importa o que vier, ele é Senhor, realmente. Se você não consegue que ele seja hoje, agora, o Senhor da sua vida, nós vamos orar para que o Senhor nos mostre a área da nossa vida que ainda não foi rendida totalmente, para que nós possamos encher a boca e falar, Senhor, Rei meu e Deus meu. Até isso acontecer, chame ele meu Redentor, meu Salvador, tem misericórdia de mim, mas não o chame de Senhor se ele não é Senhor da sua vida. Aqui na nossa escola, como nos momentos de reflexão na palavra, a gente vai versículo por versículo, né? E tem mais 2 que eu queria comentar com os irmãos. Um é que no versículo 21, o Senhor disse a Moisés, quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão, mas... Quem está com o texto aberto pode ler para mim? Capítulo 4, versículo 21. Olha só. O Senhor disse a Moisés, quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas o que vai acontecer? Como é que é, Senhor? O Senhor já está me falando que tudo que eu vou dizer não vai adiantar nada. O coração do faraó será endurecido pelo Senhor. É importante a gente aprender uma coisa nesse texto. Endurecer o coração. As línguas ocidentais consideram o coração como sede do quê? Dos sentimentos. Meu coração. Meu docinho. Coração, vem cá. O coração, para nós, os ocidentais, é a sede dos sentimentos. Para algumas línguas africanas, quando falam o coração, você está com o coração em algo, é a sede, é o centro, sabe do quê? Da sua coragem. O seu coração, a sua coragem. Agora, para as línguas bíblicas,
coração é a sede da vontade, da inteligência. Aí o sábio vai dizer, sobretudo o que deves guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Às vezes o adolescente está lá cheirando uma cartinha perfumada. Eu preciso guardar o meu coração, de me apaixonar pelo Zequinha. Será que é da vontade de Deus? Minha irmã, meu irmão, o coração do homem também, o sábio diz, o coração do homem é o quê? Enganoso. Se andarmos por vistas daquilo que os nossos sentimentos falam, mas Deus nos convida a ter no coração o centro das nossas decisões, da nossa vontade, da nossa motivação. E foi essa vontade, esse pensamento que se tornou obtuso pela sua própria forma de entender o mundo, que Deus fez na vida do faraó. Ele se fechou? Beleza, vai fechar mais ainda. Isso acontece só com o faraó, com quem está lá na caldeira do inferno, chafurdando no pecado? Não, meu irmão. Paulo vai escrever para irmãos de dentro da igreja. Vai ter uma época que vai ter como comichão, não vai aguentar ouvir a palavra da verdade. Quando aperta, pula, essa igreja não é para mim. Aí ficam indo, igual a gente vai atrás do McDonald's, do Burger King, onde tem um cardápio diferente, onde seja confortável aos meus ouvidos. Mas Paulo escreve, por causa disso, é como se vai calcificar. Não vai entrar mais nada. É o que Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Quem é infantil na fé vai, eu não posso falar isso, é do Espírito Santo. Não, meu irmão, quem peca contra o Espírito Santo, o entendimento já está longe. Camila comentou conosco uma vez no estudo bíblico, para a gente fazer algo, a gente tem que ter algo para se respaldar, isso é inerente ao ser humano. Se ele quer fazer algo que é contra a vontade de Deus, que é igual ao quê? Pecar. Eu vou atrás de filosofias, pensamentos, correntes teológicas, o que quer que você queira chamar, para trazer para o meu coração, para a minha vontade, para a minha inteligência, para que possa respaldar a forma como eu quero viver. E nós vivemos essa época. A pessoa não decide assim, eu vou viver longe de Deus. Não, ela quer dizer que ela está em Deus vivendo como ela está. Porque Deus é amor. Senhor, o que é o amor? Deus é amor. Deus entregou o seu Filho. Jesus é amor. Ele amou, olhou com olhar de amor quem o matou. O amor de Deus faz uma igreja ser perseguida e está se reunindo no subterrâneo nesse momento, enquanto nós estamos aqui, no look do dia, sentados, falando de microfone, que nós somos de Jesus. O amor é sofredor, mas a gente quer vir para Jesus e não quer sofrer. Sofrer o amor da entrega e da renúncia. Deus permitiu que Faraó, assim como nós, e qualquer um que não abra o coração, como Jesus diz, tantas vezes após ensinar algo, ele diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor a falar, não endureça o coração. Porque a palavra está sendo semeada, o ensino está sendo entregue. Ou a gente recebe, desce para o coração, para a nossa vontade, para que o Espírito opere mudança, ou vai ter o ouvido calcificado. Calcificou, virou osso, não entra mais nada. Não entra som nenhum. Não entra transformação. Eu não vou fugir. Acharam que eu ia fugir dos versículos
24 em diante, eu queria terminar a aula com uma reflexão que não vai trazer muita resposta, não, mas eu serei muito sincera com vocês. Versículo 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Sabe o que parece isso aqui, queridos? Está Jacó, já estou falando de Jacó, volta no tempo. Jacó está voltando para se reencontrar com seu irmão Esaú, mandando presente, mandando ouro, mandando gado para ir amansando o coração de Esaú. Se lembram dessa história? E aí passa todo mundo, os servos, as servas, manda Lia primeiro com os filhos, por último Raquel e José, e fica sozinho no vale de Jaboque. A narrativa não dá nenhum intervalo, já continua contando. Jacó ficou sozinho no vale e acontece o quê, igreja? Não tem nenhuma vírgula, nenhum ponto, quer dizer, vírgula. Aí vem um homem e começa a lutar com ele, um anjo começa a lutar com ele. O que é isso aqui, Deus? Aquilo ali mudou a vida de Jacó, não mudou? Aqui, eu fui ler alguns comentaristas, cada um atira para um lado. Provavelmente, o filho mais velho do Moisés com a Zípora tinha sido circuncidado e o Eliezer não. Isso o texto bíblico não fala. Mas o que acontece? Fica claro que essa ira vem de Deus. Sabe o que é isso, gente? Eu vou ser muito sincera com vocês. Esse capítulo fala sobre um pai que é Senhor. Não é pai Nutella, não, gente. É pai que é pai. Eu louvo ao Senhor porque eu tenho um desse lá em casa para os meus filhos. Levante-se, vá se lavar, volte. Celular, não. Vai dormir. Não, não vai. A gente não quer olhar para Deus assim. Falar do Deus que é Senhor não é in. Está super out. Meu avô, Norberto, como eu tenho saudade dele, maranhense, bruto. Amoroso, mas assim, quando meus tios falavam de alguma forma com ele, eu sou seu parceiro. Deus estava levando Moisés para a grande jornada da vida que ia definir a história do seu povo. E como povo, ele tinha que se lembrar de onde que ele vinha. Mas Deus não ia fazer uma maldade dessa de cortar o pipi do neném. Gente, eu não sei. Eu sei que foi aliança com Abraão. E eu me reconheço muito na Zípora nesse momento. Porque eu falaria a mesma coisa para o Rodrigo. Eu não deixo o Rodrigo acordar os meninos cedo. Que dirá vir com a pedra para cortar o prepúcio da criança. Mas Deus precisava de um posicionamento de Moisés dentro da sua casa. Comece em casa. Comece em casa. A Zípora não ia aguentar, ela mesma fez. Chorando, remoendo, jogou aos pés de Moisés. Não era isso? Mas você é homem de sangue. Mas fez. É você que manda. Verdades desconfortáveis de serem ditas no púlpito. Dito isso, feito isso, Deus ensinado tudo isso, chegam ao Egito. No caminho, diz a palavra que Arão vem o quê? Sorrindo, meu irmão voltou. E mais, a gente já deduz que Deus já falou com ele. Não é só abraçar seu irmão, não. É falar no lugar dele. Arão vem dando estrelinha. Feliz. Se une ao seu irmão. E chegam. E o capítulo 4 termina abrindo um parênteses que vai ser fechado lá na frente.
em Êxodo. Que é quando o povo todo sai do Egito e já está lá no deserto indo caminhar. E aí as escrituras dizem, e foi assim que Deus tirou o seu povo do Egito com sua forte mão. Começa aqui, no último versículo do capítulo 4, nos últimos versículos. Então Moisés e Arão, versículo 29, foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão foi quem falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E este fez os sinais diante do povo. E o povo... Vocês não estavam acompanhando a leitura comigo. E o povo creu. E o povo o quê? E o povo se convenceu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai, graças te damos por tua palavra, graças te damos por teu amor, que nos corrige, que nos confronta e que nos leva para perto de ti. Que o teu Espírito tenha liberdade neste lugar de adoração para continuar ministrando as nossas vidas e nos tornando, Senhor, discípulos fiéis, servos obedientes, filhos amados. Em nome de Jesus. Amém.